Boa tarde, você que está aí assistindo ao vivo aqui ao Papo na Rede, que a gente está começando nesse dia 20 de setembro de 2012. Queria convidar você desde já a usar o e-mail que o Daniel vai colocar aí, o alvivo@koinonia.online, para você mandar seu e-mail. A gente já recebeu aqui alguns, que a gente vai começar a ler daqui a pouco. Nosso tema de hoje, pessoal, é sobre direito autoral. E a razão da gente estar tratando desse assunto, se você participa da rede social Facebook, talvez você já esteja sabendo que nos últimos dias surgiu aí uma discussão, até diria uma polêmica relacionada... Últimos dias? Quantos dias? Quando é que a 2 semanas, né? Pegou no... Eu acho que hoje é... Hoje é dia 20, no tempo, mas hoje é quinta-feira. Então, na terça-feira passada, a gente percebeu algumas coisas em outras áreas, né? Em alguns sites, em alguns comentários mais isolados, mas o que realmente teve bastante repercussão teve início na terça-feira. Na terça-feira, com a carta do bispo Macalister. Walter Macalister, fazendo referência à CCLI, né, por conta, me parece, de uma correspondência que vocês enviaram às igrejas. Deixa eu apresentar de cara, pessoal. Quem está com a gente aqui... CCLI, assim, para a gente entender. Quem está com a gente aqui é Daniel Freitas, da CCLI, que ele vai explicar. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a CCLI, vamos entrar nessa temática aí, ou nessa polêmica do direito autoral, a carta do bispo Walter Macalister e o que vocês propõem como organização. A nossa intenção aqui é tentar esclarecer, afinal de contas, o que é, coisas que talvez a gente, ou a grande maioria, não saiba. É verdade. E conversar. Né? Você que está assistindo pode mandar seu e-mail. Eu queria pedir para você ser breve, se possível. Não mande e-mails longos. Usa aquela mentalidade tuitesca. Manda 140 caracteres. Procura resumir a sua questão nesse ponto aí e a gente vai lendo à medida que vão recebendo aí. Mas bem-vindo, Daniel, por você estar aqui. Obrigado, Fernando. Quero te agradecer, Bregantinho, o pessoal aqui do Koinonia Online, pela oportunidade de estar aqui, para a gente falar um pouquinho e tentar esclarecer alguns pontos que são relacionados à CCLI, mas eu acredito que tudo que a gente recebeu nesses dias é só um diagnóstico, é um exame clínico de problemas muito maiores que a igreja tem enfrentado na área da música. Uhum. E, basicamente, para esclarecer o que é a CCLI, é um nome americano. A gente não quis... Significa? A gente não quis registrar esse nome aqui no Brasil porque... Enfim, você está no telefone, aqui é a Christian Copyright Licensing International. Oi? Então, na verdade, Como o nome ficou aqui? é Christian Copyright Licensing International, que é o nome da empresa americana. E aqui no Brasil, CCLI. A gente usou CCLI mesmo no registro, a razão social, CCLI, licenciamento de direitos autorais, que na verdade é a tradução do Christian Copyright Licensing International. A gente só não tem o International e o Christian, mas licensing é licenciamento e copyright, direitos autorais. É uma organização que surgiu nos Estados Unidos. Exato. A CCLI começou na década de 80. Naquela época teve uma crise muito grande, não sei se da mesma dimensão que a gente está tendo aqui no Brasil, mas a CCLI não existia naquela época. Uma igreja ela foi processada por estar utilizando músicas em materiais impressos, em outras formas de utilização da música dentro do templo que não são relacionadas a cantar e tocar música. Então teve... Explique como, por exemplo? Como é que... Naquele caso específico... Eles foram processados e tiveram que pagar ou não, mas enfim... Naquele caso específico foi um processo de $3 milhões, porque representava a Arquidiocese de Chicago. Aquela notícia... não por se abrir o inário e cantar um cântico. Não, porque quando Exato. Quando a gente compra o inário, na verdade, quem se preocupou com o direito autoral foi a editora do inário. Então, a gente não precisa do direito de cantar a música. Quando as igrejas compravam os inários, já estava embutido no valor do inário, daquele livro impresso, já o direito autoral. E a igreja usa congregacionalmente sem essa preocupação. O processo se deveu, então, ao quê? Não era a questão do inário que ela já estava legitimada. O que eles faziam? A igreja estava produzindo seus próprios materiais. Só que sem se preocupar com a autorização. Seus próprios materiais, mas de autores não da igreja, de autores de fora, reproduzindo, etc. Inclusive, o que é interessante nessa história, uma das músicas que fez parte dessa ação, o título da música era Nós Sabemos que Somos Cristãos por Causa do Amor. Esse era um dos títulos das músicas que faziam parte dessa ação.
Quem entrou com a ação foi a editora que tinha o direito da música. Direito autoral. Ah, entendi. Nem foi o autor da música. Não foi o autor da música, a editora. O que aconteceu? Um pastor no noroeste dos Estados Unidos, na cidade de Portland, ele teve conhecimento dessa polêmica, como o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, e ele foi buscar mais informações sobre a lei de direito autoral. Ele e o ministro de música da igreja dele, pastor Dick Iverson na época, e o ministro de música, que é Howard Bertinsky. Eles ficaram assustados, como toda a igreja hoje no Brasil está assustada. Infelizmente, a gente causou todo esse susto com uma comunicação. A gente vai tratar disso depois, eu quero esclarecer realmente o que aconteceu com a nossa comunicação. Mas eles ficaram muito preocupados com o que a lei realmente determinava. Eles foram estudar a lei, viram que a lei era justa, mas ela não era prática. Como é que a igreja ela vai se preocupar com buscar a autorização de cada um dos autores? Mas foi o que eles começaram a fazer. Eles começaram a entrar em contato com cada um dos autores, com as editoras, explicar o problema que estava acontecendo para proteger a igreja local. É como se eu entrasse hoje em contato. Pastor Ademar, eu posso usar suas músicas? E Pastor Ademar, nessa história toda, eu sei que ele foi muito atacado porque ele hoje participa com a CCLI. Mas não faz sentido. Não faz sentido. A lei não fala nem de pagamento. A única coisa que a lei fala é autorização. Certo. Ela fala no artigo 29, depende de autorização prévia dos autores a utilização das músicas e ela dá uma lista de formas de utilização. Então foi nesse... nessa lista, quer dizer, tem a ver com todas as reuniões da igreja, vamos dizer assim, na verdade, com a forma de utilização, com a forma de utilização da música. Então, uma igreja hoje ela pode estar gravando um CD, pode estar gravando um DVD do culto e da parte do louvor também, incluindo isso no material que ela distribui, ou às vezes que ela distribui e também comercializa, que ela vende isso. Então, e ainda que ela não e aí tem essa questão que é de comercializar, estou entendendo, quer dizer, a reunião da igreja, o culto da igreja, mas vamos dizer assim, e é aquela reunião onde que a música ela faz parte da liturgia, desse caminhar cultico da igreja, tem um uso cultico, vamos dizer assim, e ela é simplesmente cantada, mas ela, por uma facilitação da congregação, ela é projetada. Quer dizer, aí a lei de direito autoral tem alguma coisa a respeito disso? Quando se é projetada ou é impresso, é isso? A lei de direito autoral ela dá proteção integral para o trabalho do autor. Então, desde o direito moral, a lei divide em duas áreas o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral é o direito que o autor tem, por exemplo, de ter o nome dele sempre vinculado com a obra. Quer dizer, projetou na transparência, no PowerPoint. Põe o autor e compositor. Tem o autor lá. É o que a lei exige. Isso então, independente de pagamento. Mas colocar, é uma forma de honrar, de respeito do trabalho do autor. Simplesmente colocar isso não significa que tem autorização. De qualquer maneira... significa que ela está respeitando o direito moral. Tá. Né? Então, o direito, por exemplo, dele manter a obra inédita. A gente já ouviu vários casos, por exemplo, depois que um autor faleceu, aquela obra apareceu e depois a família dele continuou recebendo o direito autoral por causa de uma obra inédita que estava guardada na gaveta. É um direito dele, então são direitos morais. E esses direitos morais, inclusive, eles não podem ser negociados. Eu não posso, como autor de uma música, por exemplo, assinar um contrato com qualquer outra pessoa e dizer, olha, Bregantinha, a partir de agora, eu, Daniel Freitas, não sou mais autor da música, pode colocar o seu nome aqui. Ainda se eu assinar esse contrato é nulo. Entendi. Ele não existe. Quer dizer, esse é o chamado direito moral. É o direito moral. E é interessante a gente começar a analisar esses aspectos, porque direito autoral está relacionado diretamente com a personalidade. O que a pessoa conhece, o que ela sabe, as capacidades dela. E isso... Você afastar um pouquinho. Pronto. Tá bom, Daniel? Isso, inclusive, está... É que eu tô querendo ficar olhando pro Daniel, porque eu quero entender esse negócio pra valer. Porque eu mesmo fui surpreendido. Deixa eu ler tem muita informação. Deixa só, ele falou de direito moral e o chamado direito patrimonial. Eu acho que isso é importante para todos nós, porque acho que a discussão ela vai para esse caminho, para esses dois caminhos. O que é legal do direito autoral é que não é uma lei brasileira. O Brasil ele assinou tratados internacionais e, além de tudo, direito autoral está na Declaração dos Direitos Humanos. É uma proteção como pessoa, assim como a gente tem a proteção à vida, à intimidade, à nossa imagem,
o autor também tem proteção prevista na Declaração dos Direitos Humanos. Sobre a sua obra. É verdade. Ó, tem um e-mail aqui do Ribamar, lá do Paraná. Tem a do Ronaldo também, do Roberto. Roberto rapidinho, mandando um abraço. Roberto de Ilha Solteira. O Ribamar está colocando aqui o seguinte, e-mail meio longo, tentar resumir isso daqui, dizendo o seguinte: projetar músicas nos cultos e imprimir cifras para os músicos é passível de cobrança pelo ECAD? E aí o Ribamar está introduzindo aqui um tema que eu acho que é interessante explicar um pouquinho o que é esse ECAD, que me parece que não tem a ver nada com CCLI. Mas que vai aparecer o tempo todo por conta da desinformação. Tem uma coisa a ver, que é a sigla, que são 4 letras, CCLI e ECAD. Mas nada. E além a relação. Então não tem nada a ver, para a gente não confundir. Para não confundir, não gerar polêmica, não tem nada a ver. Mas ele faz essa pergunta. Segundo, vocês admitem que cometeram erros de propaganda, divulgaram uma publicidade que abrisse muita interpretação, muita interpretação sobre esse assunto tão complexo? Pergunta, não foi uma imprudência? Na propaganda em vídeo é citado... Que propaganda foi essa? Que informação? Você só terminar o e-mail aqui, prega, só um minutinho, cara. Deixa eu falar. Não, é que eu quero saber. Não, você vai falar. Mas enfim, ele fala aqui do vídeo que está lá no site de vocês, se referindo aos cultos e tal. E por que não citar no vídeo que as músicas entoadas não seriam cobradas pelo ECAD? O contexto passou essa impressão de que serão. Me parece que o Ribamar está colocando o ECAD, não sei se é intencional ou se ele confundiu. Mas aparece ECAD na comunicação de vocês em algum momento? Não, em nenhum momento. Nem na mala direta, a gente enviou uma mala direta para as igrejas. Nada a ver com ECAD. Mas eu entendo. Mas que comunicação foi essa que ele está citando e que chegou às comunidades e que parece que foi mal interpretado, que vocês expressaram de forma equivocada? Já disseram, inclusive, que foi uma estratégia de marketing nossa. Para criar toda essa polêmica e trazer visibilidade para a CCLI. Mas quem fez essa carta foi um americano, que é o Jeff Harvey, que trabalha com a gente, foi um músico, e fui eu, Daniel, que eu sou advogado, não entendo nada de marketing. Foi uma comunicação muito equivocada, eu entendo que gerou toda essa confusão, porque o assunto é confuso. O terreno que ela atingiu, infelizmente, é um terreno que precisa de muita informação. E a gente não teve o cuidado... Mas ela saiu e foi direcionada a quem? Às igrejas. Às igrejas. Em formato de uma mala direta. Uma mala direta. Exato. Como é que vocês conseguiram esses endereços todos? Direto nos sites que a gente tem disponível na internet. Então, a gente conseguiu captar essas informações, tratamos os dados e enviamos o informativo. Me parece, endereçado Daniel, aos pastores e ministros de músicas ou à comunidade? Endereçada à liderança da igreja. A liderança da igreja. Em alguns casos a gente tinha informação também, a gente conseguiu essa informação no site, quem é o pastor responsável, então a gente endereçou a comunicação direto para eles. E ela mas foi todas as informações públicas. Eu não vi a correspondência, eu desconheço, mas ela foi num tom... tipo imperativo. Então, eu preciso até complementar uma informação. Além do site, a gente também tem uma empresa que forneceu os dados, tudo de acordo com políticas da Associação Brasileira de Marketing Direto. Vocês adquiriram um cadastro das igrejas. Exato. Como qualquer... Eu recebo diversas ofertas de produtos e serviços da minha casa, porque felizmente ou infelizmente meus dados estão disponíveis. Estão disponíveis. Então a gente utilizou essas informações. Daniel Motz, de Novo Hamburgo, um abraço para você que você está colocando aqui. Mas assim, me parece que o equívoco surgido tem a ver... precisa esclarecer o Ribamar. O Ribamar, vamos falar dele. Que a questão assim, que o comunicado, eu estou até agora considerando naquela declaração que o bispo McAllister colocou no Facebook, que parece que ele sugeriu uma ideia, o comunicado, de que houvesse ali uma espécie de uma notificação. Então, é isso que eu perguntei, quer dizer, foi uma comunicação imperativa do tipo, vocês têm que... ou ela tem o tom de informação, mas ela foi recebida de maneira imperativa? Eu acredito até que o bispo McAllister depois ele reviu essa questão num post mais recente que ele fez. Mas eu não quero tirar a minha responsabilidade por ter autorizado o material. Uma pergunta do Ribamar assim, ele pergunta, não foi uma imprudência a maneira como foi colocado?
esse tema? O que você tem falado, Fernando, para nos ajudar? Eu não tinha ideia da dimensão da confusão que existe no Brasil e na igreja sobre esse assunto. Por que você falou, nós nos equivocamos? Você usou um pouco esse termo. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia da dimensão que existe por trás de direito autoral. Infelizmente, direito autoral hoje é visto no Brasil como sinônimo de alguns órgãos que no passado já tentaram fiscalizar a igreja. Então você fala de direito autoral, pior ainda, direito autoral é sinônimo de alguém querendo ganhar alguma coisa pelo que é seu direito. Entendi. Só que o assunto ele não é claro. Entendi. Ele traz diversos assuntos, diversos questionamentos sobre se é justo ou não é justo o autor receber alguma coisa pelo trabalho, se é justo ou não é justo ele exigir, por exemplo, que o nome dele seja pelo menos vinculado no que é a criação dele. Então, por causa desse... Se a gente envia uma mensagem, quem vai receber a mensagem, a gente espera Foi a minha expectativa como advogado e foi muito frustrante porque eu assumo o meu erro de não me colocar do lado de quem recebeu aquele comunicado. A gente já tentou outras vezes. Algum retorno positivo? O que você, na verdade, qual a informação que foi passada que teve essa reação? Quer dizer, vocês fizeram uma convocação? O que a gente usou foi um termo que a gente usou bem na capa. A pessoa recebeu a mala direta e estava escrito: regularize sua igreja. Lei Federal 9.610. Você tinha comentado isso no Cara, tá isso certo. Daí... Uau! Isso gela a alma, cara. Dá a impressão assim que a comunicação da Receita Federal, que a Receita Federal está batendo na sua porta. E pior de tudo. Você foi pego no e pior de tudo. O formato que a gente fez para poder reduzir os custos e tudo mais, a gente usou serrilha. Fui eu que coloquei a mão no programa de edição e eu que criei essa mala direta. Certo. Toda a comunicação, quem fez a criação, fomos nós. Com base no nosso entendimento sobre a legislação e com base no meu entendimento do Adobe Illustrator, que é muito pequeno. Certo. Então, tudo isso foi feito em casa. A gente não teve apoio de nenhuma agência, a gente não teve apoio de... Quantos? A mala direta que a gente vem... Foi para quantos? 35 mil igrejas. Brasil todo? Todas as denominações essa foi região Sudeste e região Sul. Tá. Sudeste e Sul. São igrejas da região Sudeste e região Sul. Interdenominacional. Foram todas as diversas denominações relacionadas. A gente está falando... Algumas com os nomes dos pastores, como você colocou. Exatamente. A gente está falando de reações, ou mais especificamente até... Desculpa, eu estou perguntando mesmo porque eu não recebi a comunicação, então estou tranquilo. Depois você me passa os dados da sua igreja. Você está regularizado. Eu estou em ordem. Não, eu já posso dizer assim, lá nós não cantamos, pronto. Não, então... Eu penso que muitos que estão nos vendo e ouvindo agora e outras vezes, outros que virão fora desse horário aqui, eles estão meio como eu, sem saber exatamente o que é que chegou nas mãos desses pastores ou dessas lideranças para causar essa reação desse modo. E com a reação do McAllister, isso ganhou, óbvio, uma dimensão até pelo cara que ele é nesse negócio. Né? Até onde eu sei, um homem honrado, um homem íntegro. Vocês tiveram reações positivas nessa como líder da igreja, o bispo McAllister ele se levantou para defender a igreja de um ataque que ele imaginou que era legítimo da CCLI, que a CCLI iria fiscalizar a igreja, que a CCLI ia cobrar pelo que a igreja estava cantando ou tocando. Mas em nenhum momento a gente menciona isso na carta. O problema é que hoje o direito autoral no Brasil ele é percebido como o que é cantado ou tocado. Todos os outros direitos eles estão esquecidos. Ninguém imagina, por exemplo, que para você traduzir uma música, você precisa da autorização do autor também. Não é só para cantar ou tocar. Não basta fazer uma versão e ir lá e tocar. E falando do ECAD, que é a pergunta do Ribamar, o ECAD, o artigo 99 da Lei 9.610, que é a lei que trata de direitos autorais no Brasil, ele cria o ECAD como representante das associações, as associações de autores. Essas associações têm filiação de autores, que são criadores de música, compositores, participantes que são os direitos conexos, né? Artistas, os e aí quem interpreta, que tocam,
ali. Exato. Então tudo que é tocado ao vivo, ao vivo, ou de forma mecânica... Ao ouvido. Ao ouvido. Obrigado, Bragantino. Ou de forma mecânica, quem pode, em locais públicos de frequência coletiva, quem pode atuar nisso é o ECAD no Brasil. Isso é uma obrigação legal dele, em defesa dos direitos dos autores. O ECAD não é um órgão federal, ele tem atuação no Brasil inteiro. Ele é um órgão particular. Ele é uma sociedade privada. Então, isso, não é público. Não é público. Não é público. Mas que ele serve uma pergunta a comunidade de autores. Exatamente. Enfim, ele no sentido de regular e disciplinar. Exato. Então, por exemplo, uma música que é tocada numa rádio, por exemplo, quem pode atuar na arrecadação e distribuição dos direitos que vem de uma rádio é o ECAD, é a obrigação do ECAD. Agora imagina uma rádio sem música. Entendi. Depende, lógico. Eu conheço rádios de notícia. Mas, por exemplo, eu recebi e eu chamo o Daniel e digo assim, Daniel, eu quero regularizar a minha igreja. Quais são os passos que eu deveria seguir, por exemplo? A primeira coisa é entender em que pontos a CCLI pode ajudar a igreja a se regularizar ou a utilizar a música de acordo com a obrigação legal. E a obrigação vem da lei, não é da CCLI. Então, a impressão que teve com essa polêmica toda é que a CCLI criou essa obrigação. Isso eu acho uma coisa interessante esclarecer, que assim, a CCLI é uma coisa e existe uma legislação brasileira que trata sobre direitos autorais. É de 98 a legislação 9.610 e a legislação anterior, eu não me lembro o número dela, mas ela é da década de 70 também. Foi a primeira lei no Brasil que também passou a tratar direito autoral. Entendi. Então, a mesma proteção que um autor tem das músicas dele aqui no Brasil, ele tem nos outros países onde o Brasil também é signatário desses tratados internacionais, que protege também a criação dele fora do país. Primeiro eu vou ser esclarecido do que é, e aí no chão da vida, ali, no chão do que acontece, por exemplo, das músicas que são cantadas na comunidade, nos seus diversos momentos, etc. Como é que ela pode se regularizar nesse sentido? Primeira coisa é entender que a CCLI não cuida do que é cantado ou tocado. É mais fácil a gente enxergar a CCLI, a gente vai explorar mais também essa comunicação, como que foi o que assustou, pelo menos assim, nas respostas e nas reverberações do que aconteceu no Facebook. A grande questão que eu vi, que de certa maneira uma indignação assim, poxa, mas quer dizer que agora nos louvores da minha igreja eu vou ter que recolher algum imposto, algum tributo, quer dizer, não tem a ver sobre essa música que é cantada. Fernando, eu quero até inclusive adiantar uma ação que a gente está fazendo para tentar amenizar todos os efeitos que aconteceu nessa polêmica. A gente está preparando uma carta formal que vai ser endereçada para as mesmas igrejas que já receberam essa comunicação, com o nosso pedido, com o meu pedido particular de desculpa, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, e esclarecendo os pontos que as ações que a gente vai tomar para que isso possa ser amenizado. Então, todas as igrejas que receberam esse comunicado, mesmo as que não receberam, que viram na internet, a gente também vai publicar na internet para que seja de conhecimento público, esclarecendo todos esses pontos, porque faltou uma coisa na nossa comunicação. Esclarecer o que a gente não faz, que é exatamente o ponto que é visto hoje, que é cantar e tocar, que é ECAD. Se você fala de direito autoral, o sinônimo mais próximo é ECAD. O ECAD tem alguma ingerência sobre a igreja nesse sentido ou não? Por exemplo, o culto da igreja, a reunião da igreja, quer dizer... Teve. Alguns tribunais, inclusive, já decidiram essa questão sobre a atuação do ECAD dentro da igreja. Já existe jurisprudência. Na verdade, o que o ECAD tentava fazer em alguns casos é cobrar pela utilização das músicas em eventos promovidos por uma igreja, dentro ou fora do templo. O entendimento pacífico, hoje, até a política do ECAD, por causa da proteção constitucional, da garantia constitucional da liberdade de culto, e até mesmo por essas decisões que os tribunais já proferiram, é que o ECAD não pode atuar quando a música é utilizada... De forma litúrgica. Utilizada, quando a música é cantada ou tocada dentro da igreja. Então, mas, por favor, a título de entendimento mesmo. Então, o que é passível de ser... legislado, quer dizer, não é o que é cantado. Então, o que é? Na verdade, se a lei fosse aplicada
da forma que ela existe hoje, o ECAD poderia fiscalizar a igreja, mas é uma política deles de não fiscalizar. Isso tem sido um posicionamento frequente que a gente tem ouvido até mesmo com comunicados recentes da assessoria de imprensa do ECAD, que a igreja não fiscaliza, mas vamos esclarecer. Mas de qualquer maneira, sim, você já falou que já há uma jurisprudência sobre isso, tratando dessa questão. A outra é, o ECAD não tem nada a ver com o CCL, eu acho legal continuar naquilo que o Carlos perguntou, assim, qual que é esse passo a passo, exatamente o que a CCL faz e o que ela não faz. A CCL não vai fiscalizar nenhuma igreja. A CCL está aqui para ajudar a igreja a entender, a igreja, autor, qualquer pessoa interessada a entender mais sobre direitos autorais. Infelizmente a gente acabou criando mais confusão com a nossa carta e com toda a polêmica que se estabeleceu em torno dela. O que a gente vê também é que se alguém que acompanhou o artigo inicial e o que se replicou na internet sobre isso, a leitura é feita com óculos também, como se a gente já tivesse mesmo enviado uma carta com notificação, enfim. Mas vamos deixar essa confusão de lado. O que a CCL faz é ajudar a igreja a não precisar das autorizações que são obrigatórias pela lei, a entrar em contato com cada um dos autores para perguntar, por exemplo, eu posso gravar um CD, um DVD com as suas músicas aqui na minha igreja? Pode. Por quanto tempo? Quantas cópias? Quais são as condições? Eu preciso pagar alguma coisa? Tudo isso já está pronto para a igreja. Então ela não precisa ter o cuidado, nem aqui no Brasil, nem dos autores e editoras que fazem parte da CCL fora do país, ela não precisa ter esse cuidado. Então, gravação de CDs e DVDs do culto ao vivo, criação de arranjos personalizados, a utilização da música em sistema de projeção. E isso está ligado à criação de banco de dados, à utilização da música ou num sistema de retroprojetor, que seria uma reprodução, ou então em um sistema de computador mesmo, um programa, um software. E também a criação de materiais impressos. Então, são essas 4 áreas que a CCL ajuda a igreja. A gente oferece a solução pronta para a igreja, que entende essa necessidade, que quer honrar o trabalho dos autores, através da ferramenta que é a licença de direitos autorais. Agora, deixa eu ler o e-mail do Nelson Bomilcar antes de continuar. Bom, e tem mais outros aqui. A pergunta, Nelson Bomilcar, que é autor, compositor e amigo, que está aí vendo. Parabenizo a produção em trazer o assunto de direito autoral, em que milito por 30 anos e também como associado da AMAR, uma das associações reconhecidas pelo ECAD, e também trazer a palavra oficial da CCLI, que tem outros programas sobre este tema tão amplo, internet, YouTube, filmes, literatura, etc. Abraços e orações. Obrigado, Nelson, pelo seu e-mail. A gente quer ainda você para continuar a papear isso uma outra hora. O Enoque Moura, de Guarulhos. Há alguma proposta dos autores e intérpretes, ou aos autores e intérpretes, para que eles documentalmente deem permissão às igrejas para que possam cantar suas músicas em congregação? Pergunta do Enoque. Eu acho que é desnecessária essa... Para o canto congregacional, não é? Para o canto congregacional. Seria apenas uma formalidade, mas é desnecessária pelas questões que a gente tratou, da garantia constitucional do culto, da posição jurisprudencial e também da política atual do ECAD. Inclusive, é importante destacar aqui que são diversos projetos de lei que estão no Congresso hoje para alterar um ponto específico da lei que tiraria toda essa confusão. Hoje, pela lei, a gente pode cantar e tocar uma música no recesso familiar, dentro de casa, ou então para fins educacionais onde não haja interesse de lucro. Então, dentro de uma escola... Uma igreja... Desculpa, só para complementar. Daniel, esses projetos de lei querem incluir também a igreja como um local isento para cantar e tocar. E deixar previsto na lei, acabar com essa confusão de que a igreja pode ou não tocar uma música, se o autor pode ou não cobrar porque a igreja está cantando ou tocando uma música. Vocês vão cobrar das igrejas para esse serviço? A gente cobra por um serviço, como qualquer outro. Se a gente está vendendo um inário, por exemplo, o inário não é oferecido gratuitamente. Né? O que acontecia antes, as editoras, as publicadoras, a responsabilidade de buscar as autorizações era das editoras. Mas a grande maioria... Não continua. Só me veio um negócio na mente agora, assim. Viu, Braga? Só uma coisa que eu acho dele. Quando você fala do inário,
me parece que foi na carta que o bispo Macalister colocou no Facebook, ele faz essa fala, vamos retomar o uso dos inários. Né? Se não me engano é isso. Ou eu ouvi alguém. Eu acredito que no final da manifestação, da primeira manifestação do bispo Macalister. O que eu estou pensando assim, que o que é interessante é que quando a gente considera esse uso, eu acho que a gente já falou aqui, não sei se a gente falou antes de começar, assim, que já está embutido. É que a gente não pensava na questão de direito autoral, porque quando eu ia numa livraria, numa editora, e comprava um inário, fosse qual fosse ele, o Inário Cristão, Cantor Cristão, HCC, Salmos e Hinos, estava já embutido no valor daquele livro impresso que eu pagava, com as partituras, com as letras e tudo mais, isso ainda está sendo usado. Já estava embutido ali essa questão de direito autoral. Por isso que acontece que hoje uma comunidade ela compra um inário e ela faz o seu próprio a partir de cópias que são projetadas ou colocadas em programas de computador. É exatamente isso que a gente faz. É exatamente essa cobertura que a CCLI dá para a igreja criar o próprio material dela, tirando cópias, inclusive, de outros materiais. Ela faz ali o seu cancioneiro, ela faz ali o seu inário. Ela cria pasta de música personalizada dela. Legitimada. Daniel está colocando ali uma questão. Dani, repete aí o slide para eu poder ler aqui no TP. As músicas do Cantor Cristão são de domínio público. É uma pergunta, uma afirmação, Dani? O que você nos fala sobre isso? Acho que muitos conhecem William Gaither, Bill Gaither. E Gaither Band. Exatamente. Ele é conhecido, todos os inários acredito que tem músicas dele. Ele está vivo, continua produzindo muitas músicas, e as músicas dele têm ainda influenciado muitas igrejas. Inclusive um dos DVDs dele eu assisti, eu achei muito engraçado. O cara do quarteto, ele mesmo tira sarro do Gaither, que ele é o único cara hoje que todo mundo acha que ele já morreu, que as músicas dele estão em domínio público, porque ele está há tanto tempo, ele está vivo. E incide direito autoral. E a gente imagina que porque a música está no inário, porque a música é antiga, que a música é de domínio público. Muitas músicas, com certeza, já são de domínio público, mas às vezes é o original da música. É a música original em inglês. Quando uma música é traduzida, é adaptada ou é arranjada, o autor desse arranjo, dessa tradução e dessa adaptação, ele passa a ter direito autoral também por essa obra que ele criou. A lei considera isso uma obra derivada. E a lei dá a mesma proteção para a tradução, para o arranjo e para a adaptação. Então, muitos inários, ainda que a música original ela seja de domínio público, a música traduzida, essa obra derivada que está nos inários, ela também pode ser protegida. Mas também existem casos de músicas traduzidas que até mesmo a tradução já está em domínio público. Entendi. Como é que a gente conta domínio público para ficar fácil? Falecimento do autor em 2012. Em janeiro de 2013 começa a contar um prazo de 70 anos, que é o período que a família desse autor, os sucessores, herdeiros, eles podem continuar recebendo, ou mesmo são eles os responsáveis por dar as autorizações de uso da música. Só depois desse prazo, a obra é liberada e assim ela está de domínio público. Pertence a todo mundo. Depois de 70 anos do falecimento do autor. Então, muitas músicas que estão nos inários, elas ainda são protegidas. E o que é importante a gente deixar claro é que o ponto principal da lei, a lei nem fala de pagamento. O ponto principal da lei é a autorização. Tá. É o reconhecimento do autor. É o reconhecimento do autor. Tá. Agora, mano, é o seguinte... O mercado religioso virou o samba do crioulo doido. Quer dizer, o cara acorda... Incide direito autoral sobre esse samba, amigo, ou não? Incide, provavelmente. Quer dizer, o cara vai deitar e acorda com, segundo ele, com o que Deus lhe deu 3, 4, 5, 10 canções, e ele já vai para o estúdio, grava... E quer dizer, hoje você tem aí milhares de comunidades, né, independentes ou mesmo ligadas às grandes denominações e às divisões todas que aconteceram por aí, de gente que amanhece com novas canções todo dia. Quer dizer, então você tem hoje, no chamado mundo evangélico,
certamente muito mais gente cantando canções que foram compostas ontem à noite ou há um mês, 2, 3 meses atrás, do que cantando os tais hinos antigos que inclusive foram engavetados por muitas comunidades, inclusive as tradicionais até, na tentativa de atender às expectativas da juventude, dos momentos, das mudanças, etc, etc. Vocês têm a pretensão, né, de disciplinar isso tudo? Esse como diz, caos. Esse samba do crioulo doido. Samba do crioulo, na minha opinião, samba do crioulo doido. A CCLI faz isso. Ela tem 2 serviços que ela oferece para a igreja. É a licença de direitos autorais, que dá cobertura para a música ser utilizada em materiais impressos, arranjos, gravações e em sistema de projeção. E a CCLI também tem o Song Select, que é um portal na internet, como qualquer outro site que já existe na internet, que as igrejas, os ministérios de música podem ter acesso a material autorizado de letra, cifra, partitura, tradução autorizada, formação completa da música, quem são os autores, quem administra os direitos dessas músicas. Isso é o que a gente faz. E as novas canções também podem ser inseridas também, lá. Novas, antigas, independente. O cara compõe uma canção, letra e música, ele pode... Se ele tem um contrato com a CCLI, se ele decidiu participar, ele pode incluir as músicas dele. Nesse tempo, eu queria trazer um esclarecimento aqui. E a minha percepção pessoal, não estou falando em nome da CCLI. Mas nesse tempo, eu percebi como falta informação também para o lado dos autores. A gente tem visto o crescimento que hoje tem se falado da indústria gospel, da música. Eu não quero generalizar nem um lado nem o outro, queria que isso ficasse muito claro para também não gerar uma nova polêmica. Mas é muito triste também ver a forma com que algumas editoras, algumas gravadoras têm tratado essa questão e ao mesmo tempo é estranho ver a seriedade e o profissionalismo que as empresas ditas seculares tratam esse assunto. Então existe um conflito muito grande. Você teria coragem de dizer que a maioria das comunidades, incluindo quem canta, quem compõe, etc, estão ilegais se forem olhar ao pé da letra, vamos dizer assim? Se a igreja está gravando um CD, se ela está gravando um DVD, se ela está traduzindo... Grava e põe para vender lá no balcão de serviço da comunidade e não paga imposto daquilo, ninguém recebe nada, ninguém tem... Às vezes não se tem nem mesmo... A contabilidade disso. O mínimo de contabilidade e mesmo de reverência aos que construíram aquilo. Inclusive. Eu não tenho nenhuma preocupação de falar, Bregantin, que a igreja está ilegal. Não sou eu que estou falando, quem diz isso é a lei, não é a CCLI não criou a lei. Quem criou a lei no Brasil foi o Congresso Nacional, para proteger o trabalho dos autores. Então a igreja que faz a utilização nessas formas, ela está ilegal. Eu não tenho por que esconder isso. A CCLI ela tem muita coisa para esclarecer ainda, isso é uma grande verdade. A gente vai fazer esse trabalho o máximo que a gente puder, o máximo que tiver ao nosso alcance. Por exemplo, a CCLI ela ajudaria, por exemplo, comunidades que pretendem ser sérias na comercialização dos produtos que elas, constroem feito. Ali. Vocês assessorariam do tipo assim, porque não poucas vezes essas comunidades produzem e vendem e revendem e não incide nisso os impostos e assim, hoje no país qualquer pessoa que quiser construir uma empresa, alguma coisa, tem impostos aos milhares para pagar. A CCLI, por exemplo, além de impostos e taxas, a gente paga 20% sobre o valor que a gente recebe. Então, se a gente recebe R$100 de uma igreja pela assinatura do serviço, R$20 são pagos em impostos e taxas. Então, o que a CCLI vai trazer é informação. A igreja vai continuar recebendo essa informação. E a igreja que quiser continuar recebendo essa informação, ela vai receber. A gente vai dar oportunidade também para as igrejas que não quiserem mais receber nossos informativos também de excluírem esse nome do nosso registro. Então a gente vai fazer um trabalho, a gente vai divulgar isso pelo nosso site, pelas redes sociais, de todas as ações que a gente vai fazer para corrigir o nosso erro. Mas a gente não vai mudar o que a gente tem falado e o que é o nosso chamado ministerial, ainda que muitos digam que a CCLI é uma empresa, mas qualquer outra gravadora, qualquer outra editora, até mesmo as editoras dos Inários, podem estar constituídas como uma sociedade
privada e também uma sociedade limitada. Eu não quero nem dizer números de lucro do que a gente nunca distribuiu aqui no Brasil para nenhum sócio, mas... Eu não teria nenhuma preocupação de inserir o vocábulo ministério. Minha questão é de que penso que a comunidade cristã no mundo deveria ser justa o tempo todo, não necessariamente utilizar títulos, né, para às vezes mascarar a tal justiça que deveria acontecer naturalmente, né, porque às vezes nós usamos esses vocábulos, né, isso é um ministério, na expectativa de que só o vocábulo já imprima integridade àquilo que está sendo feito. Isso para mim não tem a menor importância. O importante é, como você disse, tem empresas chamadas seculares que agem para com a sociedade de maneira mais justa do que algumas comunidades. É muito triste dizer isso. É muito triste dizer isso. Que o mundo secular passou a ser referência para a igreja que deveria ser referência para o mundo. Entendi. Daniel, tem uma pergunta aqui do Ribamar do Paraná, que é o que mesmo mandou, e ela está dizendo o seguinte: o Dani tem uma pergunta ali que ele colocou ali. Dani, põe aí. Uma outra pergunta. Desculpa. Vai, Dani. Os jovens da minha igreja traduziram uma cantata que foi apresentada. Isso é ilegal? Uma pergunta prática. Depende, eu diria. Dependendo da sua resposta, o programa sai do ar agora. Depende. O Daniel corta tudo, microfone, câmera. Não depende, é ilegal, está na lei. O que é, a não ser que tenha pedido autorização e tenha entrado em contato com quem tem o direito autoral. É o que muita gente tem feito, Fernando. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente pôde ajudar igrejas que participam ou não participam da CCLI nesse processo de obter autorização de uma tradução, de obter autorização de uma gravação de um CD ou de um DVD que vai ser para fins comerciais, vai ter uma tiragem de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil cópias. Oportunidades que a gente teve de intervir para que esses projetos fossem viabilizados de forma legal. Que uma tradução não fosse divulgada, que uma tradução não fosse gravada ou que uma música não fosse gravada sem ter a cobertura legal para que esse produto pudesse estar no mercado. E é mercado. Da mesma forma que você ia numa loja para comprar um inário, você vai numa loja para comprar um CD e um DVD. É um mercado. E o balcão o mercado. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, da igreja é um mercado, é loja, é uma mercado lojinha, sempre existiu. É um bazar. O que a gente precisa combater é o abuso. Entendi. E é o que Jesus fazia na época. Ribamar do Paraná, combateu esse abuso. Ele faz a seguinte questão aqui, ó. Estênio Márcios liberou suas músicas para serem usadas no culto com cifras e projeção. Nesse caso não seria necessária a cobertura da CCLI. Por mais que seja um serviço honesto da CCLI, se todos os artistas cristãos liberarem o uso em projeção e cifras, ainda teria riscos de cobrança por órgãos competentes? É a pergunta do Ribamar. O autor, ele tem o direito de liberar a música dele. Só que a gente tem o direito a partir de uma lei. Se a lei não existisse, nem o direito sobre a obra dele ele teria. Então, por causa da lei, ele tem o direito de liberar tanto a música, como o CD, como o DVD, como o MP3. Inclusive, a gente está conversando com o Eduardo Mano, do Rio de Janeiro, e eu vi que ele divulgou o CD dele. Está disponível, o álbum até. O álbum dele está disponível para ser baixado gratuitamente. Quem? Eduardo Mano. Eu vi no Twitter esses dias que ele divulgou, ele publicou o material, qualquer pessoa pode baixar. É um direito dele como autor. As pessoas também têm que ter um pouco de cuidado. O Multishow dá um prêmio, inclusive, para quem autoriza, aliás, anteontem. Mas a questão é que nem todo mundo fez isso que o Estênio fez. Pois é. Ou nem todo mundo faz isso que o Estênio fez. Mas é o direito do autor. Certo. A lei diz o seguinte: autor, você tem esses direitos. Você faz o que você quiser com eles. Se alguém te pedir autorização, você pode liberar para que essa música seja gravada sem ter nenhum pagamento, ou gravada com um pagamento dependendo do número de faixas, da tiragem. Quem define isso é o autor. Se a lei não tivesse trazido essa proteção para ele, aí sim, como é que é a expressão que vocês estavam usando? Seria o samba... O samba do crioulo. O samba do crioulo. Daniel, a impressão que eu tenho é assim, que talvez o que mais tenha causado... O Daniel completou a comentário dele, mas não foi gravada, nem publicada e nem transmitida. Aquela cantata traduzida
e apresentada na comunidade? A gente já está trabalhando para que a licença de direitos autorais da CCLI também dê essa cobertura para a igreja, para que ela possa traduzir a música e utilizar a música dentro da igreja sem publicar e sem vender. A gente já está trabalhando nisso para trazer também essa cobertura para a igreja, ela não precisa se preocupar. Mas só para responder a pergunta, a lei ela não dá essa isenção. Então, se você traduziu, só o fato de você traduzir é contrário à lei. E a gente sabe, eu já participei de cultos que tinham várias igrejas reunidas e a gente estava cantando uma música e cada pessoa do lado estava cantando a mesma música, só que uma tradução diferente. Né? Então, o que a gente busca, através até inclusive do Song Select, é organizar um pouco melhor essa questão das traduções. Então já existem traduções autorizadas que estão publicadas no nosso portal para ajudar a igreja também nessa área. A impressão que eu tenho, Denis, é que talvez o que mais gerou polêmica, eu entendo assim, que existe hoje uma questão complicada que é a reprodução e gravação e depois comercialização de mídias, né, em formato DVD, CD, enfim. CCLI começou com cassete e VHS, é o que estava enfim, mas eu estou dizendo assim, existe essa questão hoje que de fato o cara vai lá, grava o culto e tal, depois comercializa ou vende ou pôr para baixar na internet e tal, usando um material que por princípio não é dele. Quer dizer, uma coisa é o culto daquela igreja que é transmitido, desde que é a pregação daquele pastor, a fala, tal. Mas a partir do momento que usa um material que foi alguém que compôs, que fez e tal, está lá, está sendo colocado. Eu acho que isso é uma questão séria para se pensar. Mas a impressão que eu tenho, que é o que mais causou assim, um certo alvoroço no pessoal, é a questão, eu diria assim, do culto. Né? Porque eu fui ler lá as reverberações das cartas do bispo e tudo mais, essa questão, nossa, então aí, de novo, pra você ter uma ideia, a Cristina Lessa, lá de Franca, ela está dizendo assim, não sei se já foi falado, mas para tocar as músicas normalmente no culto, é preciso pagar os direitos? Quer dizer, já ficou claro que não. A execução, que é o cara pegar o violão, o piano, a bateria e cantar. Isso, pra gente deixar claro, execução pública é um dos direitos patrimoniais do autor. Quem regula a execução pública é o ECAD através das associações. O que é a execução pública? É quando alguém toca, ou canta, ou reproduz aquela música em um CD player, em um equipamento de som, que a lei chama de uma reprodução mecânica. Então isso é execução pública. Além disso, transmissão pela TV, transmissão por rádio e outros tipos de transmissão também são consideradas execução pública que o ECAD tem atuação. Mas pensando assim, no grande contexto, que eu acho que é o que a maioria das comunidades, das igrejas, das congregações do Brasil vive, é uma realidade diferente. A grande maioria me dá a impressão que ela não grava, ela não transmite culto pela internet, ela não vende, ela usa. E me parece que a preocupação foi essa. Poxa, então como é que fica agora eu usar isso no culto aqui? No chamado período de louvor. Cantar e tocar? Cantar e tocar. Quer dizer, não tem absolutamente problema nenhum em relação a isso. Entretanto, vou voltar a uma questão que a gente começou, que eu acho que é interessante ficar claro. Por uma questão de viabilizar essa execução, o que a maioria das congregações fazem é que ou elas imprimem isso numa folha, às vezes de uma forma assim caseira, né, doméstica, vai lá e roda na impressora, ou projeta com retroprojetor, ou com data show e tudo mais. A questão é, por mais simples que seja, deixa eu fazer uma pergunta aqui de leigo, por mais simples que seja essa impressão, essa projeção, a partir do momento que há essa impressão, essa projeção, a lei tem algo a dizer. A lei... Usando num ambiente público, ali da comunidade. A lei ela vai sempre criar ela já traz essa obrigatoriedade da autorização, em qualquer caso. Quer dizer, seria no mínimo essa necessidade dessa autorização para imprimir, para a gente cantar aqui, ou para projetar lá, quer dizer, ter essa... É o que está na lei. E aí o que a CCLI se propõe é ajudar a igreja a fazer esse caminho entre, em vez de ela ficar pedindo autorização de cada um, ela já oferece um serviço em que, olha, essas músicas já estão, vamos dizer assim, pré-autorizadas para que vocês utilizem. Deixa eu trazer 2 pontos aqui que são muito importantes. As igrejas que participam da CCLI hoje entenderam essa proposta. Quantas igrejas? No Brasil são 388 igrejas, até a última informação que eu tive.
são associadas. Associadas que entenderam essa proposta. Inclusive, nessa comunicação, eu quero deixar bem claro, qualquer igreja que tenha aderido à CCLI e que teve uma compreensão errada do que a gente faz, que se sentiu lesada, qualquer igreja ela tem total liberdade de pedir o reembolso do valor integral que ela pagou para a CCLI. Isso a gente vai deixar bem claro no nosso comunicado também. Tá? Foram algumas igrejas que participaram como resposta da mala direta e também as outras no passado. Então, desde o começo da CCLI, a gente vai deixar isso muito claro. A participação na CCLI é opcional. Da mesma forma que é opcional eu comprar um CD numa loja ou eu baixar de qualquer site na internet que não tem autorização. Tá. A opção é sua, a escolha é sua. O que a CCLI vai levar é informação do que está na lei e que, particularmente, são questões éticas, de respeito ao autor e de respeito à legislação. Ô, Breno, só... Tá uma luta aqui. Eu tenho duas questões, são só duas. Dois temas que eu quero abordar. A gente está com o nosso tempo aí já. Mas uma coisa é a Cristina Tosi está perguntando aqui, como fazer para ter essa autorização de tantos autores? Aí eu acho que a resposta é o que vocês estão propondo, um serviço que vocês estão oferecendo à igreja. Fernando, a CCLI começou a fazer isso como eu estava explicando, dentro do Ministério de Música. Eram pessoas de uma igreja que se juntaram e começaram literalmente a pegar o telefone, a mandar carta e pedir autorização para que o programa funcionasse. Se preocuparam com isso. Nós vamos cantar isso. Então vamos assim rapidinho. Hoje são 100 mil autores que participam da CCLI ao redor do mundo. Então assim, como pedir tua autorização? Quer dizer, se você quiser, entre em contato com a CCLI, que ela facilita esse trâmite de ao invés de ficar atrás de tanta gente, vocês já têm de autores do Brasil e também de fora do Brasil. A segunda coisa que eu acho que era interessante que eu queria pôr aqui, que é a seguinte, a gente quando trata disso, vem logo de cara aquela questão assim, esse mundo gospel tá cheio de mercenário, esse pessoal da CCLI, bom, a gente está tentando esclarecer isso aí, tentando verificar que há de fato gente de um jeito e gente de outro. Mas eu queria tratar de um ponto que é o seguinte, até que ponto você sabe que é outra questão assim, há aquele camarada que é o autor e o compositor, que ele faz de coração, ele compreende aquilo como uma capacitação, um dom que Deus deu a ele para servir a igreja, não tem a intenção de explorar absolutamente congregação nenhuma, mas ao mesmo tempo esse camarada que é um artista, que é um músico, que é um compositor, ele não tem o devido reconhecimento, o respeito, a honra, aquela coisa que Paulo fala, eu estou lembrando daquilo que Paulo fala aos Gálatas, né? Reparte dos teus bens com quem lhe ministra a palavra. Ali no caso Paulo está falando da palavra, que é essa questão assim, tem gente que quer fazer um trabalho sério, mas tem uma dificuldade tremenda de ter esse reconhecimento da igreja. E ter o seu trabalho reproduzido quer dizer, aos milhares, sem que ele seja devidamente reconhecido, remunerado e por aí Isso, vai. A questão da honra. honra. Ao passo que você tem outros que hoje cobram milhares para participarem de um show. Né? Eu estou falando isso porque me parece, eu não tenho aqui nenhuma razão para ser um advogado da CCLI, mas ouvindo você e conversando com você até antes disso, Daniel, me dá a impressão assim, que de certa maneira a CCLI tenta corrigir um pouco essa disfunção com um artista que não tem... Quando eu estou falando de reconhecimento, não é só reconhecimento moral, porque o camarada é o trabalho dele. A questão de honrá-lo, não só colocando o nome na projeção, no texto, mas assim, esse camarada trabalha. Sim. Né? E alguns lutam com essa questão do orçamento doméstico, falando no português claro, por conta assim, de que esses caras têm trabalhado, têm oferecido às igrejas uma arte de boa qualidade, de conteúdo teológico, de coração, mas esses caras lutam com a questão do orçamento. Fernando, eu nunca apanhei tanto... Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Eu nunca apanhei tanto como eu apanhei nesses dias, na frente da CCLI, na frente de toda essa polêmica. E eu vi dois movimentos que surgiram nas redes sociais, na internet,
eu estava também ouvindo a aflição de autores que me ligaram para compartilhar toda essa questão. E a gente pôde esclarecer realmente o que estava acontecendo. Mas são dois movimentos. Um que o autor não tem nem o direito de escolher se ele quer receber ou não, independente do direito, se é para cantar ou se é para tocar, se é para gravar um CD, se é para gravar um DVD, se é para fazer uma tradução. Ele deixou de ter esse direito para a igreja. A igreja considera o autor... Eu vou falar uma coisa dura aqui, mas a igreja desvaloriza o trabalho do autor quando ela impõe ao autor a obrigação de não receber nada. É ministério. Não é mais... Deixou de ser um direito, mas agora é uma obrigação ao autor não receber pela música dele. Esse foi um movimento que eu tenho visto e é só a gente acompanhar o que foi falado nas redes sociais esses dias e dependendo eu posso até encaminhar os e-mails, a gente pode acompanhar esses e-mails juntos que a gente recebeu nesses dias de todos os tipos, de e-mails educados, pessoas sinceras e pessoas que queriam realmente que a CCLI acabasse, que a CCLI é uma obra contrária à igreja. Esse foi um movimento. E o outro movimento de pessoas que pedem para que a igreja se volte aos inários. E eu não tenho... Com os copyrights que já foram recolhidos, né? É o que eu ia falar, porque nessa época dos inários, a música ela estava organizada. Tem alguns casos que, infelizmente, não foi possível encontrar o autor, ou, enfim, a editora, quem assumiu a responsabilidade disso foi a editora. De publicar ou não uma música que tenha o direito garantido na autorização. Mas o que eu percebi, isso é um clamor da igreja agora por voltar para os inários. Que é exatamente uma época que a igreja estava organizada na questão dos direitos autorais mesmo sem perceber. Porque quando o fiel comprava um cantor cristão, ou um inário, ou coisa do tipo, ele já comprava com todos os direitos de impostos Mas ele não precisava se preocupar. Mas não tinha que se preocupar. Ele não precisava saber quem era o autor, onde ele estava, se ele estava no Brasil, se ele estava fora, se o autor faleceu e tem que conversar com a viúva. E hoje famílias ainda se sustentam por causa desses direitos. Sim. Por maior ou menor que seja. Sim. Só que Brigantini, Fernando, e eu quero falar para todo mundo que estiver ouvindo e assistindo esse programa... Fale para essa câmera aqui. Acho que está faltando a gente lembrar de um princípio também que é muito importante, que é a mordomia. Independente do valor que o autor, que o artista, ele está recebendo pelo seu ministério, ele tem uma responsabilidade como mordomo daquilo que Deus está colocando na mão dele. Então, se ele recebe milhares de reais, milhões de reais, ou alguns reais, a responsabilidade que ele tem é igual, de um lado ou de outro. Eu acho que é esse ponto que precisa ser resgatado. Então, se o ministério de um autor foi levantado para receber milhões de reais, ou para receber 150 reais, não depende, o princípio ele não depende do valor. Quando você diz mordomia, você se refere a quê? A responsabilidade daquilo que Deus colocou na mão dele para ele administrar. Se o ministro da música... Isto é, qual é a diferença? Como é que ele se reparte? Qual é a diferença do valor que um ministro da música recebe para o valor que um pastor recebe, que um advogado recebe, que um médico recebe, que qualquer profissional recebe pelo seu trabalho? A responsabilidade é igual. E a gente entra num tema aí que é a questão assim, dessa dicotomia que a gente cria nesse mundo sobre aquilo que é sagrado e o que é secular, né? Que isso aí é para outro tema. Brega, faça a sua última consideração. Última consideração. Explodimos o nosso tema. A CCLI, ela com isso também visa, de algum modo, como fazem outras tantas entidades pelo mundo afora, lutar contra a pirataria que existe no chamado meio gospel. É legal trazer esse tema, pirata. Porque inclusive a gente usou isso na nossa carta. Pirataria hoje é vista como o CD e o DVD pirata que a gente compra, que a gente sabe,
e às vezes até nem sabe. Eu vi recentemente uma iniciativa da Oni Music, fiquei muito surpreso com o que eles estão relatando, mas que empresas estão falsificando um produto que tem muita semelhança com o original e que está sendo vendido como original. É nesse nível que chegou a pirataria. Só que a pirataria não é só isso. A pirataria, ela é o apelido, é o nome popular que se dá para um termo jurídico que agora... Apropriação de imagem. Contrafação. Que é a contrafação. Contrafação é a utilização de direito autoral sem autorização. Qualquer forma. Não é só porque eu copiei um CD e um DVD e vendi ou não vendi. Não é porque eu copiei um livro. Contrafação não é um nome muito amigável, não é um nome muito legal para ficar falando toda hora na mídia. Então é pirataria. O que é pirataria? É você usar direito autoral sem autorização. Então o conceito de pirataria é muito mais amplo. Não é só na venda de um CD, de um DVD. Não é só das músicas que são baixadas na internet sem autorização. Então o conceito se expande. E a gente está só começando. Eu queria só deixar... Quero falar até para a câmera agora, quem estiver assistindo. Fala o seu endereço da CCLI, porque a pergunta da Cristina Tosi, como entrar em contato com a CCLI. Aproveita e já fala o endereço, o Dani põe aí. E a gente precisa encerrar. Na internet, passou de uma hora. Estão falando aqui. Na internet é www.ccli.com.br. CCLI. E se precisar também entrar em contato... Qual é a sua função lá na CCLI? Na CCLI aqui no Brasil eu sou gerente de operações. Eu que cuido da parte administrativa, jurídica. E operacional. Nosso escritório aqui é muito pequeno, então a gente corre, bate o escanteio e sai para cabecear aqui, mas a gente tem o suporte da CCLI e de outros escritórios, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma equipe grande que ajuda. E também pelo telefone, né? Se alguém tiver alguma dúvida, que é 0800 600 2254. Nosso e-mail ccli@ccli.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. De novo, eu quero reafirmar que a CCLI não está aqui para apontar o dedo para ninguém, para nenhuma igreja, nem de fiscalizar. Essa não é a nossa missão, esse não é o nosso chamado. O que a CCLI está aqui é para levar informação, é para ajudar a tua igreja, para ajudar o teu ministério a fazer as coisas de forma correta, de acordo com a lei, respeitando o direito dos autores, honrando o trabalho desses autores e trazendo informação. O que é mais importante é isso, que a gente realmente errou, esperando que quem está do outro lado recebendo aquela carta tinha todo esse embasamento. Foi um erro muito grande, eu assumo a responsabilidade e a gente vai fazer o máximo para corrigir essa questão e levar a informação clara. Precisar de ajuda, porque às vezes como advogado eu sou meio prolixo, mas... Por isso que, eu acho que é por isso que a gente está com uma hora e... Desculpa. Daniel, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui. E lá, o Dani está perguntando se o Koinonia Online deve pagar a CCLI. Mas eu queria agradecer Daniel, você. Faz um café pro Daniel. Eu acho que essa polêmica, de certa maneira, ela tem esse lado positivo, que é assim, isso está sendo discutido agora, nesse contexto eclesiástico das igrejas e tudo mais, e a gente deve fazer, eu estava falando com o Brega, a gente está com uma ideia de tentar fazer um painel sobre isso, tentando trazer você, tentando trazer artistas, enfim, para acho que aprofundar, acho que amadurecer. Eu acho que há uma série de desvios aí, de equívocos, de gente que às vezes está mal intencionada também, né? Então, tem gente mal intencionada, eu percebo isso, mas tem gente muito sincera que tá... Tem. Então, mas quer entender. De qualquer maneira, a gente agradece aí o seu tempo hoje. Obrigado, eu que agradeço. O Koinonia Online está à disposição naquilo que é possível para a gente esclarecer, dialogar com o pessoal que está aí. Obrigado, Fernando. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato direto com a gente. Tá jóia. Eu acho que eu recomendaria para você que viu e que está conosco até agora, e que viu e ouviu ao vivo, recomendar esse Papo na Rede, especialmente para as lideranças e artistas em geral. Acho que para mim particularmente foi esclarecedor e confesso, eu ouvi você com uma expectativa muito positiva. Acho isso muito interessante, Fernando. Acho que sim. Acho que a igreja
muito cá entre nós, né? Precisa se tocar, né? De que em algumas, do tipo, comprar sem nota, não é? Essas coisas que vão acontecendo, e às vezes até com orações, né? Entendendo como bênção de Deus algumas coisas, né? E a gente sabe bem que Deus não põe a mão sobre algumas coisas. Aquele CDzinho pirata que fica rodando. Cara, vamos terminar esse programa? Tchau, gente. Tchau, Daniel. Obrigado, tchau, gente. pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, obrigado.